Glórias a Deus. Eu e minha esposa cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Enquanto nós vamos fazendo as nossas, expressando a nossa gratidão, os irmãos vai abrindo a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 35. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, primeiramente por mais uma vez nos permitirmos estar participando de um culto, a qual é aqui o centro das adorações é Ele, tudo é para Ele, nós viemos aqui por causa dEle, nós estamos aqui por Ele e nós somos felizes, porque eu quero iniciar nesse sentido, porque nós somos gratos, porque muitos irmãos nossos, que têm a mesma fé que nós temos em Cristo Jesus, queria ou quer estar em um ambiente como esse, para poder adorar o Senhor, mas ele de várias maneiras é impedido de estar. E eu louvo ao Senhor porque aqui nós podemos gritar, aqui nós podemos correr, aqui nós podemos, glórias a Deus, ter liberdade de dizer que Jesus, Ele é o nosso Deus. Sou grato pela vida dos nossos líderes, que Deus abençoa. Os irmãos da missão, que nos apontou essa incumbência de estarmos aqui e somos gratos ao Senhor. Irmãos, nós vamos, antes de os irmãos assentar, trazer alguns conteúdos, algumas informações, dentro desse tema que hoje é nos proposto, falar sobre perseguições. Nós vamos fazer a leitura de Romanos 8, 35, a minha esposa vai estar fazendo, e vai estar dando seguimento. E o objetivo aqui é entendermos um pouco sobre perseguição. O que é perseguição, se nós mesmos sofremos perseguição. Eu creio que ao longo desse culto, Deus vai falar ao seu coração de alguma forma. Amém? Pode ler. Irmãos, a minha tradução diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Versículo 37. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 35. O que nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Os irmãos podem se assentar? Irmãos, quando nós falamos perseguição, vem muitas coisas em nossa cabeça, mas nós vamos trazer hoje uma visão bíblica do termo perseguição. A igreja brasileira foi acostumada com um termo de perseguição, mas nós vamos desconstruir algumas coisas que foram nos passadas, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. A igreja que estou me referindo não é um templo, CNPJ, não é uma instituição. A igreja que estou me referindo é um conjunto de pessoas que fazem parte de um corpo que tem Cristo como cabeça.
E esse corpo, ele tem vários membros, e cada um desses membros tem uma função distinta. Então, foi construído aquela ideia de que a perseguição é ser alvo de fofoca, de conversa fiada, de calúnia. Só que, na verdade, isso não é perseguição. Isso é nada mais nada menos do que obras da carne. Em Gálatas 5:20, mostra que o que motiva pessoas a se levantarem contra outras é a inveja, é o ódio, é o egoísmo. E essa obra da carne, ele nos impede de fazermos parte do reino de Deus. Então, fofoca, calúnia, conversa fiada, não é perseguição. Isso é fruto de pessoas que não nasceram de novo. Isso é fruto de pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho. Porque a Bíblia nos diz que Cristo é a verdade, é o caminho e a vida. Então, quem segue os ensinamentos de Cristo, ele é conhecedor da verdade e não vive mais escravo da sua carne. Então, a perseguição não é o que nós conhecemos como obra da carne. Em Romanos 8, vai nos dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não são pessoas que vivem segundo a sua carne, segundo os seus desejos. Mas nós vamos aprender sobre a perseguição bíblica. Em Mateus, capítulo 5, precisamente no versículo 10 e 11, Jesus, ele fala que a perseguição é fazer a vontade de Deus. E que aqueles que desejavam fazer a vontade de Deus, eles sofreriam por amor a Cristo. Quem puder, pode abrir a sua Bíblia em Mateus 5. O versículo 10 diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dela é o reino dos céus. Versículo 11 diz: Bem-aventurado serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e se regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então aqui Jesus está falando com aquela multidão e os seus discípulos, que são mais que felizes aquelas pessoas que sofrerão a perseguição pela justiça do reino de Deus. E continua dizendo que essas pessoas serão felizes se elas forem insultadas ou contra elas levantarem todo tipo de calúnia por amor ao reino de Deus. Aqui nós vemos que é o contrário da obra da carne, porque isso aqui está sendo levantado porque elas creem em Cristo Jesus e agem segundo a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que seus filhos exerçam cidadania dignas do Evangelho de Cristo. A cidadania é direitos e deveres. Então, a vontade de Deus é que nós exerçamos nossos direitos e deveres como cidadãos do reino dos céus. Isso quer dizer que nossas ações vão representar o próprio Cristo na terra. Então, isso é ser um cidadão do céu. Então, a perseguição que Cristo estava dizendo que sobreviria sobre a igreja está vinculada a ser filho de Deus. Então, todo mundo sofre perseguição? Não. Somente filhos de Deus sofrerão a perseguição. No versículo... Agora vamos voltar lá para o tema. Em Romanos 8. O versículo 9 diz: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, e de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, mais uma vez, a Bíblia nos mostra que a perseguição é resultado de uma vida com Cristo. É como se fosse uma corrida, irmãos. Quando nós queremos correr, a gente vai ter que ler um regulamento, a gente vai ter que conhecer as regras. E a nossa vida cristã é como se fosse essa corrida. Nós temos que saber que nós temos regras
e que uma dessas coisas que sobrevirá sobre nós será a perseguição e o sofrimento, porque elas fazem parte da regra dessa corrida. Então, todos aqueles que querem se parecer com Cristo e viver uma vida digna de um cidadão dos céus, eles sofrerão a perseguição por crerem e viverem como Cristo. Aí, mais uma vez, lá no capítulo 5 de Mateus, vemos Jesus dizendo um monte de bem-aventuranças. Serão felizes aquelas pessoas que fizeram isso e aquilo outro. Mas Jesus simplesmente ele não só disse isso, ele viveu isso, nos ensinando um modelo, um padrão, princípios, ensinando valores do reino dos céus. Ele, no versículo 3 diz: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vemos Jesus ilustrando isso quando contou uma parábola. E nessa parábola o rei convidava os ricos, os nobres, para um banquete. Mas os ricos e os nobres, eles não compareceram ao banquete porque eles estavam ocupados demais. Então, esse rei chamou os pobres. E aqui nós vemos Jesus dizendo que bem-aventurados são esses pobres, porque deles é o reino dos céus. Depois nós vemos ele falando, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Jesus chorou lá no Getsemane, chorou lágrimas de sangue, e os anjos desceram para o consolar. Depois nós seguimos dizendo, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Precisa de um exemplo de humildade maior do que o próprio Cristo descer do céu e habitar entre nós? Ele largou toda a sua glória, todo o seu esplendor, e humildemente veio como homem, habitou entre nós. Isso é o exemplo de humildade. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos ou saciados. Quando aquela mulher foi pega em adultério, eles queriam apedrejá-la. Mas Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso foi justiça. Nós todos estávamos condenados a morrer. Mas Cristo morreu em nosso lugar. Isso é justiça. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Aquele homem aleijado no tanque de Betesda, Jesus viu a sua necessidade, teve misericórdia dele e o curou. Mais uma vez nós vemos Jesus sendo misericordioso. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Temos aquele episódio de Pedro decepando a orelha de Malco. Jesus foi lá e restaurou a orelha dele e disse para Pedro que se ele quisesse, viria um batalhão de anjos e o defendesse. Mas Jesus estava pacificando Pedro e ensinando que isso é princípio e valor do reino. Depois vemos Jesus falando, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça do reino, pois dela pertence o reino dos céus. Jesus, ele nos ensinou e vivenciou todas essas coisas para que nós podemos exercer isso no nosso dia a dia como cidadãos pertencentes a esse reino. É uma família espiritual. Jesus Cristo, ele veio, habitou entre nós, morreu por nossos pecados e ressuscitou, dando-nos os direitos de fazer parte dessa família a qual Deus é o Pai. E nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Irmãos, então nisso aqui tudo nós aprendemos que a perseguição, ela não está ligada a coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas sim que a perseguição está ligada a sofrimento por Cristo. Então nós vamos aprender mais um pouquinho sobre isso no decorrer dessa mensagem. Glórias a Deus. Me acompanhe na leitura, faz um favor aí, Mateus. Gálatas 5, capítulo 19. A mesma tradução da minha Bíblia é a mesma que vai estar aí no telão. Diz assim, versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, e elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes,
adoração a ídolos, a feitiçaria, a inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta e a desunião e a divisões. Ou, glórias a Deus. Isso aí, divisões. Então o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo orientando a igreja que estava na Galácia, que quando um desses sentimentos surgir dentro de nós, eles iam entender que é uma natureza dele, uma natureza humana, e que eles tinham que ter maturidade para lidar com esse sentimento que surge. Isso nós se deparamos com esses sentimentos que nascem dentro de nós em diversos momentos da nossa vida. Muitas das vezes a gente estamos ali no trânsito e um outro condutor do outro veículo vem e começa a fazer algumas coisas erradas e começa a impedir o nosso ir, o nosso vir. Nesse momento começa a surgir dentro de nós um sentimento. Qual sentimento é esse? De raiva. E se a gente não tiver maturidade para lidar com esse sentimento, a gente acabamos produzindo um pecado. Ou acabamos pecando em diversas formas, envolvendo em brigas, em discussões, em maus comportamentos. E quando a gente entendemos o que é perseguição, a gente temos que ter uma certa maturidade para entender o que é isso. Nós, ao longo dos anos, ao longo das décadas que o Evangelho se instalou sobre o Brasil, a gente viemos sendo ensinados, mas algumas vezes faltou talvez algum ensinamento mais claro, mais específico. E a gente ouvimos, eu como nascido numa igreja, criado na igreja, nascido que eu falo é assim, eu não nasci, minha mãe não teve um trabalho de parto dentro da igreja. Mas quando eu nasci, minha mãe era evangélica, me criou, eu sempre fui. E na época que minha mãe frequentava, e a mãe frequenta ainda, e nos levava, era de segunda a segunda. E eu cresci observando as coisas. Então eu ouvi diversas ministrações falando sobre perseguição, mas apontando para o irmão. O irmão te persegue no trabalho, te persegue. E quando a gente temos uma maturidade para entender o que é perseguição, e quando a gente entendemos esse texto aqui que o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, a gente vai entender que quando eu estou na igreja, e talvez o irmão, ele olha para mim com o olhar torto, talvez o irmão tenta me atrapalhar, de alguma forma ele vai contra mim, isso não é perseguição, isso é falta de caráter, isso é inveja, isso é ambição, tem vários sentimentos, isso é um sentimento humano, que produz dentro da pessoa. Tem pessoas que simplesmente olham para nós e surge um sentimento nela, que seja de inveja, um sentimento dentro, e nós vivenciamos isso no trabalho, na escola, na faculdade, e às vezes nós entendemos que isso é perseguição. E a Bíblia nos dá vários exemplos. O primeiro exemplo está lá no capítulo 3, no início da Bíblia de Gênesis. A gente vai entender que um dos primeiros seres humanos que vão cultuar o Senhor
Isso aí aconteceu em um culto, aconteceu em um momento separado para oferecer algo para Deus. Quando Caim e Abel foram oferecer, aí Deus aceitou o sacrifício de Caim e rejeitou o sacrifício de Abel. Só que dentro de Caim surgiu um sentimento que transpareceu a sua face. Deus olhando para Caim e falou bem assim: Caim, porque a sua face está decaída, eu consigo ver um ódio na sua face, deixou transparecer na sua face. E Deus diz: cuidado, o pecado jaz à porta. Foi o que eu falei. Não é, nós às vezes passamos por sentimentos. Talvez Deus não vai impedir de nós termos sentimentos de raiva. Às vezes o errado é quando nós temos esse sentimento que nós fazemos. E agora Caim, movido por esse sentimento, vai matar o seu irmão. Sabe por quê? Por causa de raiva, por causa de inveja. Agora me explica, o que Caim e Abel tinha a ver por Deus ter rejeitado o culto de Caim? Abel simplesmente foi lá oferecer o culto dele. Que culpa ele tem que se Deus aceitou o culto dele? O texto não fala que Caim ultrapassou, que Abel ultrapassou, que Abel fez que Caim atrapalhasse o culto de Caim. Não, a Bíblia fala que Abel ofereceu o culto dele, Caim ofereceu, e Deus aceitou um e rejeitou o outro. Mas um sentimento brotado dentro do ser humano fez ele cometer o primeiro homicídio sobre a terra. E Deus falou bem assim para Caim: por causa que você manchou a terra com o sangue humano, você vai ser amaldiçoado. E lançou nele uma marca de maldição. Isso aí, Caim não sofreu, Abel não sofreu perseguição. Isso aí foi um sentimento que fez que o seu irmão cometesse aquele crime. A gente, durante a Bíblia, tem vários exemplos, mas eu separei alguns, como Arã e Miriam, que levantou contra Moisés por causa de inveja, por causa de vários sentimentos. Sobre Corá, Datã e Abirão, que também levantou contra Moisés, e Deus o tratou. Irmãos, fica tranquilo, quando eu vejo aqui Arão e Miriam levantando contra Moisés, quem se sentiu ofendido não foi Moisés, quem se sentiu ofendido foi do próprio Deus. O próprio Deus convocou a reunião com 3, e falou bem assim: eu quero vocês 3 dentro da tenda, ali a tenda que era separado para fazer as adorações. E lá dentro da tenda Deus tratou com eles e falou que Deus não estava se agradando, porque ele estava indo contra Moisés, e Moisés era servo. E aqui eu quero também abrir o parênteses, irmãos. Quando a gente estivermos passando enfrentando esse sentimento que produz dentro do nosso irmão, essa luta não é sua, essa luta é de Deus. Agora pode ficar tranquilo que o próprio Deus vai operar segundo o seu querer, segundo a sua vontade, o trabalhar dele, operar dele. Descansa, continua fazendo o que Deus te chamou para fazer, e deixa que o irmão. Por que eu estou falando aqui, trazendo para nós? Porque, irmãos, nós ouvimos pessoas que falam que estou saindo do ministério porque eu sou perseguido. A gente fala: perseguido? Eles estão impedindo você de cultuar lá, então você não pode dar glória a Deus. Não. É o irmão que talvez é o líder que não entende a minha visão, não me deixa. A gente temos que ter maturidade para entender as coisas. A gente temos que ter maturidade. E tem outros exemplos, como José. Você quer ver alguém que foi mais maltratado por causa de sentimentos maliciosos que surgem dentro do ser humano? Está aí um rapaz, o José. Tem até um louvor que fala que José falando: que culpa tenho eu, se eu ganhei uma túnica e o pai me escolheu?
Que culpa tem José se ele decidiu andar segundo a ordenança do seu pai e o pai viu graça nele e deu uma túnica para ele? Mas através do padrão de vida que José tinha, do padrão de vida que José escolheu ter, do padrão de obediência que José escolheu submeter, causou um sentimento dentro dos irmãos dele. E os irmãos dele não soube dominar o sentimento dentro dele. E fez aquela maldade com ele, jogou dentro da cisterna e fez aquelas coisas. Eu quero trazer mais um exemplo sobre o que um sentimento dentro de nós, seres humanos, produz na vida de alguém. Quando a gente não o controlamos, quando a gente não o dominamos. Eu quero trazer esse último exemplo falando sobre Davi. Quando ninguém queria lutar, Golias descia ao vale, gritava: eu quero só um homem, eu quero só um. Que se me vencer, a guerra é sua, mas se eu vencer, a guerra é nossa. Ninguém quis, Saul não quis, os irmãos dele, Eliabe, Abinadab, Samar, ninguém quis. E Jonas, os filhos de Saul, ninguém quis. Davi simplesmente olhou, ele viu que estava ofendendo, não era o povo, era Deus. Falou bem assim: como é que pode? Como é que essa coisa está acontecendo? Esse circunciso está ofendendo o Deus de Israel? Foi lá com a sua fé, decidiu lutar e venceu. Caiu na graça do povo. Já tinha a unção da parte de Deus que Deus tinha escolhido, mas o Saul não entendeu. Tentou matar diversas vezes. Mas Davi entendeu que quem tinha que tratar com Saul não era ele. E para mim encerrar esse raciocínio sobre perseguição, eu quero trazer também exemplos na Bíblia que falam sobre o que foi perseguição. Como não lembrar em Atos, capítulo 7, quando o primeiro mártir foi morto. Aí vocês me perguntam por quê? Um camarada chamado Estevão. Porque cria em Jesus, tinha uma fé em Jesus, propagava o nome de Jesus. E o levaram a um determinado lugar e o mataram à pedrada. Isso sim uma perseguição. Eu trouxe aqui, não vou falar sobre tudo, eu até anotei, sobre como os apóstolos de Cristo, os 11 que sobraram, e eu incluí o Paulo como o 12º também, que foi chamado por Cristo, como eles foi morto, como Pedro, que foi perseguido, logo após a morte de Cristo, após 35 anos, Pedro ele foi morto, crucificado, e quando foi o crucificar, ele falou bem assim: eu não sou digno de ser crucificado igualmente a Cristo, eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. Isso sim é uma perseguição. Como André, ele foi crucificado também, foi açoitado bastante, os historiadores dizem, e logo após eles o crucificaram, mas crucificaram ele em uma cruz em forma de X. Agora, se a gente temos uma mente para entender, agora imagina como é que eles pregaram os membros de André numa cruz em forma de X. Às vezes, quando eles iam pregar alguém, eles deslocavam os membros do corpo para que aquela pessoa seja pregada. E como vários apóstolos aqui, o único que foi morto por mortes naturais foi o apóstolo João, mas mesmo assim tentaram matar. Eles não o mataram porque Deus não o permitiu. Jogaram ele num caldeirão fervente, fervendo, com óleos, fervendo. Aí como não pôde o matar, sabe o que fizeram? Colocaram ele na maior prisão de segurança máxima que existia naquela época, que chamava a ilha de Patmos. Era uma ilha isolada, que é onde eles jogavam um dos piores seres humanos da face da terra, que cometeram crimes horríveis, ficava naquela ilha para morrer ali. E jogaram o João
também sofreu. Isso é uma perseguição. Tem vários aqui, todos os apóstolos de Cristo morreu. Por quê? Porque propagavam o nome do Senhor. Porque tinham uma fé em Cristo Jesus. E simplesmente era morto. Isso é uma perseguição. Minha esposa vai trazer aqui mais algumas atualizações sobre a perseguição nos dias de hoje. A gente também sofremos perseguições. Não nós, ainda aqui, mas os nossos irmãos nos países vizinhos. Talvez estão passando pelo o que os nossos pais da fé passaram. E a minha esposa vai trazer algumas informações mais específicas sobre essas perseguições. Irmãos, isso tudo aconteceu e ainda acontece porque o cristianismo, a fé em Jesus, é considerada uma ameaça. Porque é considerada uma ameaça ao sistema político, econômico, socioeconômico vigente no mundo. Porque isso é um governo. Mas não é um governo humano, é um governo divino. E nós sabemos que um governante, ele dita leis, ele dita as regras, e ele tem poder sobre aquele que obedece a ele. Então, por isso o cristianismo é considerado uma ameaça. Porque aqueles que seguem piamente Cristo Jesus, ele não vai viver segundo um governo que contradiz aquilo que a Bíblia diz. Então, se um governo é estabelecido e quer impor algo que Deus diz que é pecado, aquele que segue Cristo, ele não vai praticar. Então, vai desobedecer aquele governo. E quando acontece essa desobediência, acontece uma perseguição. E essa perseguição, o Portas Abertas classifica como ações violentas, hostilidades, que levam tortura, castigos físicos, abusos verbais, abusos sexuais, inclusive pode levar até a morte. Quem quiser saber um pouco mais sobre a missão Portas Abertas, pode pesquisar. E lá vocês vão encontrar uma lista que contém 50 países no mundo onde é proibido ser um cristão. Aqui nós vivemos em um país onde nós temos total liberdade religiosa. Nós temos liberdade de pensamento, nós temos liberdade de ir e vir. E nesses 50 países, e ainda tem aqueles países que estão em observação, não existe essa liberdade. Então, nesses países, ser um cristão é considerado um crime de morte. E, recentemente, o mundo tem voltado seus olhos para o país chamado Afeganistão. Um país que ninguém nunca nem ouviu falar nas mídias. Um país que só ouviu falar quando teve aquele atentado do Bin Laden, da Al-Qaeda, e agora, novamente, vem à tona. Mas o que muitos não sabem sobre o Afeganistão, que ele está empatado com a Coreia do Norte no nível de perseguição. Mas a única coisa que faz o Afeganistão ser o segundo país mais perseguido do mundo é que no país do Afeganistão ainda era possível a liberdade de você sair. Na Coreia do Norte, a saída ainda era restrita, ainda era proibida. E no Afeganistão, não. As pessoas ainda podiam sair. Mas, recentemente, nós vemos que o grupo terrorista Talibã retomou o controle do país. Mas a gente fica pensando que todo muçulmano é terrorista, que todo muçulmano vai matar todos os cristãos, que todo muçulmano é contra as mulheres, que todo muçulmano vai abusar de uma mulher. Não, irmãos, isso não é verdade, isso é uma mentira. A maioria dos muçulmanos são pessoas pacíficas e são pessoas que querem professar a sua fé em Alá em paz, sem incomodar ninguém. Mas o que a mídia não mostra é esse lado, que apenas 1% de todos os muçulmanos são considerados terroristas. E eles são considerados terroristas porque eles querem aplicar a Sharia, que são um conjunto de regras e normas, que, segundo eles, o profeta Maomé viveu segundo elas, e que são algumas regras mais rígidas. Por exemplo, no Afeganistão, o Talibã quer impor algumas leis acerca da vestimenta e da conduta da mulher.
A mulher lá, ela não tem muita liberdade de se expressar, não tem liberdade religiosa, mesmo seguindo a própria religião padrão, que é o Islã. A mulher no Afeganistão, tradicionalmente, ela usa uma burca, que é uma vestimenta que vem desde a cabeça até os tornozelos, e a qual essa vestimenta ela somente pode enxergar, e o resto do seu rosto e do seu corpo é todo tampado. Mas o que a mídia não mostra é que tem mulheres que aderem à burca e algumas outras formas de vestir por simplesmente crerem e obedecerem à sua fé. A mídia só mostra que eles estão querendo obrigar, mas não mostra que tem mulheres que vivem segundo isso e que para elas é considerado um ato comum, como se nós estivéssemos vindo ao culto hoje de saia. Isso é um fato que a mídia não mostra. Então, para a gente entender o que está acontecendo naquele país, a gente tem que pesquisar a história. Tem que pesquisar a origem. Temos que pesquisar de onde vem esse fundamento islâmico. O que eles creem, por que creem dessa forma. Então, a gente também tem que tomar cuidado com os fake news. Estamos espalhando muita notícia que não está acontecendo, notícias falsas, e que isso impede, de uma certa forma, de estar propagando o evangelho, porque o evangelho não é uma mentira. Então, se a partir do momento que estamos compactuando, estamos compartilhando uma mentira, nós estamos falando mentira. Então, para a gente entender o que acontece nesses países de extrema perseguição, nós temos que pesquisar. A Coreia do Norte, por exemplo, é um país a qual vive uma ditadura de um regime comunista, onde que a religião está ligada ao governo. Então, o presidente é como se fosse um deus. E na Coreia do Norte, os cristãos são a minoria e, às vezes, eles têm encontros subterrâneos. Aqui nós nos encontramos em templos, lá eles se encontram debaixo da terra. E se um cristão ele for pego com uma Bíblia em casa, se for mulher, ela vai para um campo de trabalho escravo, onde nesse campo é permitido os abusos sexuais. E os homens eles são contratados para serem militarizados pelo Estado. Como que algumas pessoas estão fugindo dessa situação da Coreia do Norte e estão indo para a China. Mas quando chegam na China, penso que elas vão ter liberdade de cultuar a religião que quiserem, mas não. As mulheres são forçadas a se casar com chineses, e isso quando não são pegas pelo tráfico humano. São vendidas como escravos. Isso também inclui crianças. 80% dos que estão fugindo para a China são crianças e mulheres. Desses 80%, os que não são forçados a se casar, eles são traficados. Traficando o ser humano como se fosse um objeto. Isso ainda existe. Isso é uma perseguição. E nesses países, aqueles que creem em Cristo Jesus, eles têm que ser cristãos secretos. Eles têm que ficar se escondendo. Porque se eles foram pegos, eles são mortos e são torturados. Tanto no Afeganistão, quanto na Coreia do Norte, quanto na Líbia, quanto no Irã, quanto no Iêmen, e quanto em outros em outros 50 países, eles enfrentam essa mesma situação. E aqui no Brasil nós temos liberdade de ir e vir, e ainda não enfrentamos esse tipo de perseguição. E temos ainda a coragem de falar que somos perseguidos pelo nosso irmão ou nosso próximo. Irmãos, a gente tem que se atentar para a realidade da perseguição. E o que isso tudo tem a ver conosco? O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, diz que nós somos o corpo de Cristo e cada um de nós individualmente é membro desse corpo. Então, se o meu irmão está sofrendo uma perseguição, isso tem que doer em mim. Porque nós somos membros do mesmo corpo. Se nós machucamos a nossa mão fica impossibilitada de fazer algumas ações. Mas isso dói. Então, se o nosso irmão está sofrendo perseguição, isso tem que doer em nós. Se isso não dói em nós, significa que nós não fazemos parte do mesmo corpo. Irmão, se isso não mexe com você, se isso não adentra no seu coração, se isso não dói a sua alma, você não está no corpo de Cristo, irmão. E Jesus ainda disse que viria perseguição sobre todos os que creem em Cristo Jesus.
Todos aqueles que crerem nele sofreriam esse tipo de perseguição. Então, ele, vocês, estamos inclusos nisso. Essa perseguição já chegou para todos? Não. Então, isso é só um despertamento para aquilo que ainda há de vir sobre a igreja. Não só a igreja brasileira, mas é a igreja global. Isso há de vir sobre nós. Mas e realmente nós estamos prontos para isso? Aleluias. Irmãos, às vezes está passando na nossa mente, mas o que eu tenho a ver com o que está acontecendo lá com os afegãos, eu estou tendo liberdade aqui, mas eu ali conversando com a minha esposa em casa, quando eu fui tomando banho, o Espírito falou na minha mente: será que a igreja brasileira está pronta para sofrer uma perseguição? Agora, será que nós estamos prontos? Pega isso pessoalmente, não precisa falar. Será que nós estamos preparados para sofrer isso? A pandemia mostrou que não. Se nós tirarmos pela pandemia, porque na pandemia eles só impediram nós de frequentarmos o templo, mas não impediu nós de professar a nossa fé, não impediu nós de colocar um louvor em casa, de fazer um culto em casa, e durante essa pandemia muitos retrocederam. Agora pensa, se sobrevive a perseguição que os nossos irmãos da Coreia sofrem, que lá você não pode nem falar de Jesus, se falar você sofre todas essas correções. Será que nós vamos continuar na caminhada? Será que nós vamos permanecer com a mesma fé nesse Cristo? A minha esposa foi feliz em dizer: talvez a gente estamos pensando, mas não estou entendendo a mensagem. Mas isso aqui é um despertamento. Irmãos, nós temos que atentar para tudo que acontece à nossa volta. Hoje a minha esposa estava lendo um documentário e falou que ou eles aprovaram, ou eles estão para aprovar a proibição de fazer ultrassom para saber o sexo do seu filho. Eu falei para minha esposa: isso para mim vai ser bom, que eu queria, porque quando nós tivéssemos filho, eu não queria saber qual é o sexo. Quando nascesse, eu ia saber. Olhando os seus órgãos genitais, eu ia saber se ele era um macho ou se era uma fêmea. Mas hoje está para aprovar, ou já aprovou. Isso acontece quando nós sabemos a lei já empregou, porque nós estamos de uma forma acomodado. E eles estão instalando, irmãos. Você acha que essa perseguição um dia não vai chegar sobre a igreja brasileira? Vai! E o próprio Cristo falou, eu até falei com a minha esposa, eu falei bem assim: rapaz, é meio loucura dizer, mas eu falei com ela, eu penso que a perseguição é algo profético. Porque a gente estamos em um tempo, né? Eu ministro aí em algumas igrejas, quarta profética, quinta profética, né? E a gente só entendemos aquilo que é uma profecia, aquilo que vai nos beneficiar. Não, a profecia é algo que vai acontecer nos dias vindouros. Que seja ela algo que vai nos beneficiar, ou que seja algo que vai, de uma certa forma, nos suprimir. E o próprio Cristo, enquanto ele esteve na terra, ele sempre preparou a mente do seu discípulo, para quando sobrevinha a perseguição com eles não dessem no pé, para eles morressem como um bom soldado, que é treinado na guerra, com fuzil na mão, morrer em batalha. Parabás, estou queimando essa. Será que nós estamos treinados para morrer em batalha? Ou quando vier a guerra nós vamos correr? Será que quando colocarem de uma certa forma a arma sobre a nossa cabeça e mandarmos negar,
Nós vamos negar ou nós vamos ceder? E sabe o que o inimigo quer? Que nós ficamos assim como estamos, acomodados, achando que está tudo tranquilo, tudo de boa, igual diz aí. Mas o inimigo tem trabalhado de várias formas. E damos graças a Deus que Deus elegeu um presidente. De uma certa forma entende a visão evangélica. Não sou contra nenhum partido, não quero pregar aqui, fazer nada para nenhum partido, cada um tem o seu partido, nós respeitamos. Mas a ideia do partido que estava antes, era ideias totalmente que é contrária a nós que somos cristãos. E nós só não estamos sofrendo uma certa, aí sim vai vir uma perseguição religiosa. Quando você ser impedido de vir a um templo, de falar de Jesus Cristo, de pregar na praça. Hoje nós pode pegar uma caixa de som, eu até mandando um vídeo para a Deilton esses dias de um camarada que é amigo nosso, que está lá pregando no centro de Linhares. Hoje nós temos essa liberdade, mas um dia nós não vamos ter. E aí fica na nossa mente, será que nós vamos estar prontos para isso? Você acha que o Brasil, o exército do Brasil é preparado para uma guerra? A Coreia desfila com seus armamentos direto lá, mostrando para o mundo, se vocês virem, nós tem. Os Estados Unidos inverte nos seus soldados. E nós estamos igual o exército brasileiro. Se sobreviver uma guerra sobre nós, nós estamos, às vezes, em dificuldades. Que Deus nos permitiu vir aqui. Deus nos trouxe aqui. Deus colocou esse tema no coração para trazermos nessa noite, para dizer, é tempo de nos preparar. É tempo de abrir os nossos olhos para o que acontece na nossa volta. Você acha que o que acontece no Afegão não reflete nós? Reflete sim. Se você tomar conhecimento, você vai ver que reflete de muitas formas. E nós precisamos, irmãos, de um despertamento. A guerra está à porta. Eu vou falar sobre como guerra, vou usar essa expressão. E nós temos que estar como soldado, bem preparado. O que eu tenho que fazer, Elielto, é brigar com alguém? Não. O que nós temos que fazer é não negar o nome de Cristo Jesus. Irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos para aquilo que há de sobrevir sobre toda a igreja global. E ainda é tempo de despertarmos para essa realidade. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Se eles estão sofrendo, nós estamos sofrendo. Mas temos que buscar conhecer isso que está acontecendo. Enquanto não vem sobre nós essa perseguição, vamos nos alicerçarmos na verdade. Porque há de vir ideologias que pregarão contra essa verdade. E pregarão como se elas fossem a verdade absoluta. Mas se nós estivermos alicerçados, o Espírito nos conduzirá a vivermos de acordo com essa verdade. Oh, Glória, se coloca sobre os seus pés. O Espírito Santo me impulsionou a eu louvar esse hino. É um hino conhecido da igreja, os irmãos. Já colocou no telão, nós vamos louvar esse hino. Sempre vou lembrar
da coragem, do amor, da firmeza, à vontade, da fé e devoção. Da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É o exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foi nos primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse começando em meu coração. Glórias! Glórias! Eu queria ver as bravuras do santo em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia louvores dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombava nas ruas, chegava no céu com a vitória nas mãos. É o exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foi nos primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Para encerrar, nós vamos cantar isso. Eu lembro que a igreja de 20 anos atrás, irmãos, cantava isso que estremecia o inferno. Eu lembro que os irmãozinhos eram muitos analfabetos, muitos talvez não tinham um bem sucedido na sociedade, mas ele tinha uma fé rica, firmada em Cristo Jesus. E quando eles entoavam esse louvor, oh glória, eles entoavam com fervente clamor, com espírito, oh glória, de adoração firme. E nós vamos entoar mais uma vez nessa noite. Oh, meu Deus,